Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alisson e este é o canal Professor Alisson Língua Portuguesa. E você vai acompanhar hoje aqui a correção do PET volume 3 do 7º ano. Acompanhe comigo aí logo depois da vinheta. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui agora a nossa correção do plano de estudo tutorado do 7º ano, Ensino Fundamental, o plano de estudo tutorado volume 3, de língua portuguesa. Tudo bem? Nosso estudo aí é voltado para os alunos da Escola Estadual Manuela Faria Soares, mas os alunos, como todos de Minas Gerais, podem acessar aí, dar uma olhada, beleza, pessoal? E aproveitar essa correção, tá? Vamos lá então. Vamos tratar hoje apenas da semana 1, tudo bem? Sobre recursos de linguagem. E o primeiro texto aqui que aparece é esse aqui, ó. Retirado do site G1, né? Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Vou abrir também o meu material aqui para ajudar a acompanhar. Eu também tenho, né? E aí está escrito o seguinte, pessoal: centenas de palestinos fizeram fila nos correios da faixa de Gaza para receber a quantia atribuída a cada família, cerca de 100 dólares, tudo bem? Então nós temos aí essa notícia que estava disponível no site G1, né? E que foi acessado no dia 27/6, conforme essas informações que estão aí embaixo, nós podemos observar. E ele pede então para marcar um X para as características do gênero notícia. Eu não marquei bem um X aqui porque deu um problema na minha configuração. É um X, mas não dá para enxergar direito que é um X, mas dá para entender aí. Já está a resposta e eu vou explicar cada uma delas, tudo bem? Pessoal, primeiro, a estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Sim, o gênero notícia traz justamente isso, o título, que também é chamado de manchete, certo? Uma manchete que nos chame a atenção, tá? Sobre aquela notícia. O lead, que nada mais é do que um primeiro parágrafo onde aparecem as informações essenciais daquela notícia, o que o leitor vai encontrar ali. E o corpo da notícia, que é o desenvolvimento em si da notícia. Então, sim, é verdadeiro, toda notícia possui, então, esse gênero aí, essas características do gênero, desculpa, tudo bem? A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos? Sim, a notícia pode trazer os aspectos descritivos e informativos. Se for importante para aquela... Em primeiro lugar, ela é informativa, isso aí é claro, bem? Agora, preste atenção, se ela resolve, para poder melhor passar a sua informação, descrever algo, ótimo. Narrar algo é o que ela mais faz, né? É próprio da notícia o uso da estrutura narrativa, certo? Então, pessoal, tanto utilizar aspectos descritivos quanto narrativos faz parte, sim, do desenvolvimento de uma notícia, tudo bem? Então está corretíssimo. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais? Não. Ele pode acontecer numa diversidade, pessoal, de gêneros, tá? Ela acontece por meio de programas televisivos, programas de rádio, né? E muitos outros, tá? Aí na internet hoje nós temos, então, uma série de lugares, vamos dizer assim, onde essa notícia pode ser circulada livremente, tudo bem, pessoal? Então não é apenas em revistas de jornais. E a linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. Sim, ela é formal, ela utiliza a norma padrão, né? Que ela é clara porque ela vai direto ao ponto, sem muitos rodeios, e ela é objetiva e não é subjetiva, ou seja, ela não está cheia das impressões daquele autor ali da notícia, mas ela está, sobretudo, preocupada em passar o fato, dar informação sobre o que aconteceu de fato, sem subjetividade. Tudo bem, pessoal? Então, a notícia é para ser assim, tá? Resolvida essa aí, vamos para a próxima. Qual o tempo verbal empregado na notícia? Então, vamos voltar aqui na notícia e nós observamos aqui, neste caso, 2 tempos verbais sendo empregados. Primeiro aparece aí na manchete, Catar distribui.
Então, nós temos aí o verbo distribuir empregado no presente. E depois nós temos ali no subtítulo, centenas de palestinos fizeram fila. Então, esse fizeram está no passado, tá, pessoal? E isso não é à toa, e é muito comum que seja assim, tá? Que na manchete nós tenhamos verbos empregados no presente. Por quê, professor? Desculpa, para dar uma ideia de atualidade, tá, pessoal? Então, essa ideia de atualidade, ela vem com o verbo utilizado no presente. E no transcorrer da notícia, no desenvolvimento da notícia, ou no seu subtítulo, ou no próprio corpo da notícia, ou no lead, tanto faz, é comum utilizarmos ali os verbos no passado, justamente porque nós estamos trabalhando com fatos, coisas que aconteceram de verdade. Então, é por isso que normalmente numa manchete aparece um verbo no presente e no restante da notícia aparece o verbo no passado. Tudo bem, pessoal? Sem problemas isso aí também. Vamos ver aqui o que pede a questão. Qual foi o tempo verbal empregado? Então, no título da notícia, utilizou-se o tempo presente, né? Já no interior do texto, utilizou-se o verbo no passado, fizeram. Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? Eu já falei também. O verbo utilizado no presente, ele apresenta esse sentido de atualidade. Já o verbo no passado passa a ideia de um fato ocorrido. E como notícia é justamente a informação de um fato ocorrido, então é normal que ela venha no desenvolvimento do seu corpo, que vem essa ideia aí, utilizando verbos no passado. Tudo bem? Pessoal, na verdade nós temos aqui agora duas notícias e essa é muito interessante, essa questão, porque ela vai apresentar aqui uma notícia produzida por uma editora X e outra por uma editora Y, tudo bem? Então nós vamos perceber que há diferenças, mesmo sendo a mesma notícia, tá? Então eu vou ler aqui com vocês, eu vou acompanhar, eu tenho também o meu texto impresso, vou acompanhar por aqui que fica mais visível, tá? Então vamos lá, pessoal. O primeiro, o texto 1 diz o seguinte: brasileiros expulsam venezuelanos após assalto em cidade de Roraima. Moradores de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, se revoltaram após um comerciante ter sido roubado e agredido supostamente por refugiados. Venezuelanos foram agredidos na cidade de Pacaraima, fronteira de Roraima com a Venezuela, na manhã deste sábado 18. Centenas de pessoas foram expulsas de suas tendas após um grupo atirar pedras e até bombas caseiras contra os refugiados. Segundo informações obtidas pela TV Imperial, afiliada da Record TV, em Roraima, tudo começou quando um comerciante foi agredido, supostamente por venezuelanos, em um assalto na tarde de sexta-feira 17. Moradores, ouvidos pela TV Imperial, contaram que eles organizaram uma manifestação contra os venezuelanos. Durante o ato, que começou pacífico, algumas pessoas se revoltaram e expulsaram os refugiados que moravam em tendas nas ruas de Pacaraima. Objetos pessoais dos venezuelanos também foram destruídos pelos brasileiros. Então observe aí, essa é a primeira notícia que foi colocada aí no site do R7, tá? E agora nós vamos para o segundo texto. O segundo texto diz o seguinte, acompanhem aí comigo. Venezuelanos são agredidos e expulsos em Roraima. Grupo de brasileiros atiraram pedras e queimaram acampamentos de imigrantes neste sábado na cidade de Pacaraima. O conflito começou após comerciante ter sido assaltado, supostamente por venezuelanos. Grupo de brasileiros armados com pedras, paus e bombas caseiras atacaram neste sábado 18/8. Venezuelanos que estavam acampados na cidade de Pacaraima, em Roraima, na fronteira com o país vizinho. Tendas dos imigrantes que haviam sido montadas pela cidade foram queimadas. Segundo a Força Tarefa Logística Humanitária para Roraima, composta pelas Forças Armadas e integrada por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis, o conflito começou após um protesto organizado por moradores da cidade. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos, que supostamente
Desculpa aí. A manifestação foi convocada em resposta a um assalto sofrido por um comerciante brasileiro de 55 anos que supostamente foi cometido por um grupo de venezuelanos na véspera. O comerciante teve R$ 23 mil roubados e foi agredido. Ele está internado em um hospital da cidade. Nós temos então aí a mesma notícia, mas que circulou por um outro site, que é o site da Terra, tá? Então, nós observamos algumas coisas aqui. E o que eu acho interessante para iniciarmos aqui? Observe que tanto o texto 1 quanto o texto 2 estão dando a mesma informação, só que de maneira diferente. Observe que o texto 1, ele foca nas ações dos brasileiros perante um suposto assalto cometido por venezuelanos e algo ali que saiu do controle e, de certa forma, acabou gerando essa agressão. Já o texto 2, ele coloca os venezuelanos, ele destaca os venezuelanos e as agressões que eles sofreram e o fato de terem sido expulsos. Lá na manchete, a gente já percebe essa diferença, tá, pessoal? Então, observem vocês que é a mesma notícia. E isso acontece, pessoal, muitas vezes, ou por conta da maneira que o próprio repórter ele observa aquela situação, o próprio jornalista observa aquela situação e a sua relação pessoal com esse assunto, ou por conta, às vezes, de uma linha editorial, de uma opinião, de um pensamento que está dentro de um grupo, daquele grupo específico que está dando aquela notícia. Então, as duas notícias, elas tratam sobre o mesmo assunto, mas elas têm ênfases diferenciadas, tá, pessoal? Vamos ver aqui o que a questão pede pra gente. Qual o fato noticiado no texto 1? Bem, isso aí tá claro, né? O texto 1 noticia que brasileiros expulsaram venezuelanos após o qual supostamente foi cometido, após um assalto, né? O qual supostamente foi cometido por um venezuelano em Pacaraima. Então, o texto 1 está falando isso, que os brasileiros expulsaram os venezuelanos após um suposto assalto. E na letra B, qual o fato noticiado no texto 2? O texto 2, pessoal, a notícia aí é que os venezuelanos foram agredidos e expulsos por brasileiros em Pacaraima após assalto cometido supostamente por venezuelano. Então, é basicamente a mesma informação, né, pessoal? Agora, o que diferencia os dois textos? É como nós falamos, é a ênfase, tá? O que diferencia é a ênfase que cada texto apresenta. O primeiro enfatiza a ação dos brasileiros aí é com letra minúscula, saiu com letra maiúscula, não sei porquê, tá, pessoal? Mas fica aí, eu não tenho como corrigir agora, mas já fica aí, é brasileiros com letra minúscula. Tá? Enfatiza a ação dos brasileiros após suposto assalto. Já o segundo enfatiza a agressão e expulsão sofridas pelos venezuelanos, tudo bem? Então, é a questão de ênfase, como nós já comentamos. Vamos lá para a letra D. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade? Por quê? Essa resposta é pessoal, tá, pessoal? Então, assim, a resposta é sua. Eu, particularmente, acredito que os dois textos transmitem confiabilidade, tá? Eles pertencem a agências de notícias já conhecidas, tá? Os dois deram a mesma informação, mas eles têm aparentemente linhas editoriais diferenciadas, tá, pessoal? Então, observe aí que a Terra colocou ali os venezuelanos destacou mais a questão deles terem sido vítimas de agressão, enquanto a Record já colocou também tratou sobre essa questão dos venezuelanos terem sido agredidos, porque é a notícia, mas ela não deu tanta ênfase à agressão, mas sobretudo ao porquê que os brasileiros agiram e tudo mais. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vamos aí agora para a questão número 3. Também mais uma notícia. Nuvem de gafanhotos. O governo declara emergência fitossanitária. A emergência tem prazo de 1 ano e atinge 2 estados do sul. Por Agência Brasil, publicada às 8h38 de 25/6 e atualizada às 8h38 de 25/6. Beleza, vou acompanhar também aqui pelo meu texto, que fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui de uma maneira que todos possam acompanhar.
Então vamos lá. Eu vou ler aqui a notícia. Acompanhe aqui comigo. Ficou um pouco fora da formatação, mas eu acho que vai dar para acompanhar, tá, pessoal? Vamos lá. Brasília. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento declarou estado de emergência fitossanitária no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina devido ao risco de surto da praga Histocerca cancellata nas áreas produtoras dos dois estados. A portaria com a medida está publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 25. O estado de emergência tem por objetivo permitir a implementação de plano de supressão da praga e a adoção de medidas emergenciais. De acordo com o Ministério, a emergência fitossanitária é por um prazo de 1 ano. A nuvem de gafanhotos está a cerca de 250 quilômetros da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A preocupação das autoridades do setor agropecuário e de produtores rurais é o dano que os insetos possam causar às lavouras e pastagens se houver infestação. Então observe aí, pessoal, que nós temos mais uma notícia. Vamos ver quais vão ser as perguntas. Onde e quando aconteceu o fato noticiado, né? Então o fato noticiado ele aconteceu em 2 estados do sul, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? O que foi esse estado? O estado de emergência fitossanitário, que foi o fato noticiado, ele aconteceu em 25/6 da quinta-feira, que foi publicado no Diário Oficial da União. Tudo bem, pessoal? Então, o fato noticiado aí é justamente esse estado de emergência fitossanitário, tá? Onde e quando a notícia foi publicada? A notícia foi publicada no jornal O Dia. Olha aqui, ó, observe aqui, ó, disponível em, estão vendo aí? https://odia.ig.com.br é onde está a notícia. Então a notícia foi publicada no jornal O Dia, tá? E, inclusive às 8h38, porque aparece aí também essa informação, tá, pessoal? O que motivou a declaração... Cuidado, tá, galera? Deixa eu voltar aqui, porque tem aqui acesso em 28/6. Esse acesso aí é a data que a pessoa que montou esse patch foi lá e pegou essa notícia e colocou aqui, tá? Então, cuidado para você não fazer essa confusão. É a data do acesso para retirar essa notícia aí, tá? O que motivou a declaração do estado de emergência nos estados citados na notícia? Então, eu coloquei aqui, né, que foi justamente a preocupação governamental com risco de surto da praga, né? Eu creio que é Histocerca cancellata nas áreas produtoras dos 2 estados, ou seja, a preocupação com a nuvem de gafanhotos que se aproxima. Ou seja, o que é isso? É simplesmente o que motivou a declaração do estado de emergência foi a aproximação dessa nuvem de gafanhotos, tá? Aqui outro texto, o autor recorreu para fomentar a notícia. Então, observe aqui no texto que ele recorreu ao Diário Oficial da União, não é isso? Ele colocou aqui, ó, está publicado no Diário Oficial da União, que é um outro texto, o qual ele recorreu para poder justamente dar valor a essa notícia dele aqui, tudo bem? É isso aí. Vamos então para a última questão, a questão número 4. Nós temos aí uma questão bem interessante, né? Vamos acompanhar. Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Então aparece aí, escrito assim, preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito, porque eles podem atacar lavouras, e com o tanto de agrotóxico que é usado nesse país. Então, olha só que interessante, nós temos aí uma crítica, né, e o humor utilizado para fazer uma crítica, e é isso que é importante que a gente perceba. O que os 2 textos têm em comum? O que esses 2 textos têm em comum? Ambos os textos eles vão tratar sobre a nuvem de gafanhoto e as lavouras, tá, pessoal? Então, isso é o mesmo fato, mas é só isso também, porque o restante é totalmente diferente. Então, olha só, a preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma? Que preocupação seria essa? Não, claramente não. A preocupação aqui das autoridades, que nós lemos nesse texto aqui, é de adotar medidas que possam proteger as plantações, que possam proteger o setor agropecuário, os produtores rurais, contra esta nuvem de gafanhotos. Agora, essa outra aqui é uma crítica, na verdade,
ao uso de agrotóxicos. Então aparentemente essa criança que ele está preocupado com os gafanhotos, porque quando eles chegarem aqui vai ter tanto agrotóxico que eles vão todos se enrolar. Então essa é a ideia, tá, pessoal? Então observe que é um humor. Como eu sempre falo para os alunos, não é um humor de você dar gargalhada, mas é um humor sutil, tá? Na verdade, é uma crítica que é feita, tá, aos usos dos agrotóxicos. Então a resposta seria não. São preocupações totalmente opostas. No caso de Armandinho, o que há, e na verdade o que há é uma preocupação com os gafanhotos sofrerem intoxicação. Obviamente, trata-se de um texto humorístico e crítico. O texto que se encontra acima, na verdade, utiliza de notícia da aproximação da nuvem de gafanhotos para criticar o uso de agrotóxicos no país. Então, isso aqui é o que nós acabamos de falar. Está aqui a respostazinha para você poder corrigir. Tudo bem, pessoal? Então, fica aí essa tiras Armandinho, né? E fica aí, a gente finaliza por aqui. Eu espero que tenha sido útil para você. Deixe seus comentários aí embaixo, tá? Se foi útil para você essa correção, se você gostou, com outras sugestões também. E uma coisa que eu queria pedir para vocês. Coloquem para mim aí como foi o rendimento, o que vocês responderam e quando vocês se depararam com a resposta. O que vocês viram de diferente. Eu queria muito que vocês comentassem isso aí. Tá? Deixem aí nos comentários. Para eu poder perceber essa aprendizagem que houve, tá? Então, pessoal, após essa correção, vocês responderam tudo corretamente, erraram, se erraram o que erraram, qual foi a dificuldade, ficou tudo claro. Eu queria muito a participação de vocês, tá bom? Então fica aí, muito obrigado e até mais. Valeu!